Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo musical. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram o primeiro vídeo do canal, que assistiram, que acompanharam. Muito obrigado. Em especial aqui à equipe de louvor, aos irmãos da Primeira Igreja Batista em Taboão da Serra, que é a igreja que eu faço parte. Eu quero agradecer a todos vocês, meus irmãos queridos, e também aos amigos que se inscreveram, que resolveram assistir aqui o nosso vídeo, tiveram a paciência aí de acompanhar o vídeo por uns 20 minutos. Eu agradeço muito. Ainda sou novato aqui nessa coisa de YouTube, então eu vou aprendendo como condensar os vídeos, como deixar mais rápido, né, mais fácil aqui as informações. Mas agradeço desde já a todos que se inscreveram, que resolveram acompanhar. E agora me sinto aqui no compromisso, né, de sempre colocar conteúdos musicais, assuntos. Por enquanto, nessa nossa série aqui, chamada de Bate-Papo Musical, a ideia é a gente falar de fundamentos da música, trazer conceitos, ajudar principalmente aí os nossos queridos colegas e amigos músicos, os nossos participantes da equipe de louvor da igreja, e enfim, quem tiver interessado em música, entender um pouco mais. A ideia dessa nossa série aqui inicial, do nosso bate-papo, é a gente trazer conceitos, um pouco mais de conhecimentos para vocês. Obviamente que a gente não vai conseguir aprofundar em tudo que a música abrange, porque a gente precisaria ficar aqui a vida inteira falando, gravando vídeos, e eu acho que ainda assim não seria suficiente para a gente completar essa tarefa. Mas a internet está repleta de vídeos. No YouTube você tem muitos canais falando dos mais diversos assuntos a respeito de música, de teoria musical, que eu não gosto muito de chamar de teoria musical, né? Parece um pouco pesado. Na escola onde trabalho, que é a Escola Voice, aqui já fazendo um merchan aqui para a nossa escola, nós chamamos essa área da música de linguagem musical. Então você vai ouvir muito eu falar em linguagem musical, porque a música, como a gente viu no vídeo passado, é uma língua, na verdade, né? É uma língua que tem gramática, né? Tem escrita, é um idioma, né? Então, a gente costuma chamar, então, na nossa escola, na Voice, escola de música, como linguagem musical, tá bom? Então é isso. Então, desde já agradeço a todos vocês. E agora a gente vai seguir aqui com o nosso bate-papo, o segundo vídeo que a gente chamou, a gente denominou de noções de acústica. Eu resolvi falar um pouquinho, né, sobre a acústica, porque é uma área muito importante da música. Aliás, é uma área muito importante, né, para a música, porque a música lida com sons, obviamente, né? Então a acústica vai ser a ciência que vai estudar as propriedades do som, e é interessante que a gente tenha essa noção. Vamos compartilhar aqui com vocês então o nosso PowerPoint, né? Exatamente, não é um PowerPoint exatamente, mas os nossos slides aqui para a gente poder acompanhar então o nosso bate-papo musical de hoje. Então, como eu falei, o tema do nosso bate-papo musical hoje é noções de acústica. A gente vai tentar definir, vai tentar explicar para vocês um pouquinho o que é isso, tá? Então, logo aqui de cara, vocês estão vendo que eu estou apanhando um pouquinho aqui do PowerPoint. Agora sim, professor Luciano, agora a coisa está funcionando. Vamos lá. Primeiro de tudo, é importante a gente entender o que é a música, qual é a definição de música. Obviamente, nos nossos próximos bate-papos a gente vai aprofundar um pouco mais. Já vou dar um spoiler aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho nos próximos bate-papos sobre as partes que compõem a música, mas isso eu vou deixar então para os próximos capítulos aqui do bate-papo, para o nosso dedo de prosa seguinte, né? Mas só para dar um pequeno spoiler para vocês assistirem os vídeos seguintes. Então, de acordo aqui com a definição do Bohumil Med, a música é a arte de combinar sons simultânea e sucessivamente com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. Então, se a gente pudesse definir a arte música, né, ou essa obra, ou essa atividade que a gente faz, chamada música, que a gente viu no vídeo passado, a origem da palavra música vem ali da mitologia grega e tudo mais. A música seria a arte de combinar sons. A gente pega os sons, mistura os sons de uma forma organizada, simultânea,
dentro ali de uma moldura, né, que é o tempo, seria isso. Segundo aqui a definição do Borromil Med. E é exatamente isso, a maioria dos outros livros que você vai acompanhar a respeito de música vai dar basicamente esse tipo de definição. Então, o material que nós usamos de acordo com essa definição para fazer música é o som. Então, já que a música é arte de combinar sons, o músico ele é uma espécie de artesão que trabalha com esse material que é o som, dando forma, moldando, né? Dando uma estrutura para esse som de uma forma que você consiga, que o ouvinte consiga entender aquilo como uma linguagem, né? Como um objeto que você consegue compreender o que está sendo expressado. Obviamente, como eu coloquei aqui no slide, né? Obviamente o silêncio faz parte da matéria-prima do músico, né? A gente tem o som e a gente tem o silêncio. Assim funciona. Uma obra musical ela vai ter os momentos de intervalos entre um som e outro, que a gente chama de silêncio, que faz parte, tão importante quanto. Tanto é que na escrita, mais para frente a gente vai entender isso, você tem a representação da nota e você tem a representação da pausa, que é o silêncio equivalente àquele som, no tempo, né? Exatamente. Então, obviamente que o silêncio também faz parte da matéria-prima do músico. Além disso, usamos como moldura, né? Se a gente for comparar aí a música como um quadro, né? Uma pintura, a moldura dessa nossa pintura seria o tempo. Então, a música é uma arte temporal, é uma arte que trabalha com o tempo, trabalha no tempo. A música tem um tempo de duração, né? E a gente trabalha com isso como o nosso espaço que delimita ali como que a gente vai distribuir as outras partes da nossa obra musical. Então eu coloquei assim, portanto, assim como um pintor usa as cores para compor um quadro, o músico usa o som para compor uma obra musical. Então, se a gente fosse fazer uma analogia com a pintura, uma arte visual, que é mais fácil da gente compreender logo de cara, né, nesse sentido, porque a gente está enxergando, ou eu quero dizer que é mais concreta, mais palpável, as notas, os sons, né, para a gente seriam como a paleta de cores para o pintor. Ali a paletinha de cores que eu coloquei na imagem, ali a figurinha do pintor fazendo a pintura no quadro, e logo ali abaixo um compositor ali, uma ilustração, fazendo o desenho das notas na partitura. Então o som seria a nossa paleta de cores para que a gente possa combinar, fazer os desenhos, as imagens, né, sonoras que a gente quer para mostrar para o nosso ouvinte. Vamos aqui para o próximo slide. Então, como é que a gente ouve o som? Como nós ouvimos o som? O som, na verdade, ele é uma vibração. Ele é uma onda provocada no ar quando algo é colocado em vibração. Então, por exemplo, aqui na gravura a gente tem uma sinetinha, né, balançando, e tem as ondinhas, né, formadas em volta ali da sineta até chegar no ouvido ali humano da figura, né, o ouvido da moça ali na figura. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, as minhas cordas vocais estão vibrando, fazendo a vibração do ar em volta. Essa perturbação do ar, ela se propaga pelo espaço aqui e ela chega até os ouvidos, né? Então isso é o som, é assim que a gente entende o som. É como uma imagem legal é quando você está na frente de um lago ali e tal, e você joga uma pedra no lago. Quando a pedra bate na água, ela gera uma sequência de ondas no lago, né? Ela faz uma perturbação na água e você percebe as ondas se propagando até elas se dissiparem, até elas sumirem. Assim é o som, quando a gente provoca, quando a gente coloca algum corpo em vibração, esse som gera essa perturbação em volta no ar que está em volta da gente, e essa perturbação, essas ondas chegam até os nossos ouvidos e a gente entende como uma informação sonora. Então, o ar em volta do objeto em vibração passa a se mover em forma de ondas até chegar aos nossos ouvidos. No aparelho auditivo, a onda sonora é convertida em sinal nervoso, ou impulso elétrico, né, que é enviada ao cérebro. Aí troca ali, né, o cérebro traduz, né, o ouvido traduz essa informação, essa onda sonora, ele transforma isso em sinal nervoso e manda para o cérebro. E aí o cérebro, então, faz a parte de interpretar o som. Aí o cérebro entende como som e faz toda a interpretação.
quanto tempo durou, se foi agudo ou grave, de onde veio esse som, qual foi a direção, se foi forte ou fraco, enfim, né? Se é um som familiar ou não. E aí segue, a gente tem uma série de informações que o nosso cérebro vai decodificar. O som pode ser produzido de forma natural, obviamente, né? Então, quando a gente fala de objeto em vibração, isso não necessariamente precisa ser algo que eu provoquei, né? Ou algum objeto humano, né? Mas a natureza está repleta de sons, né? Então, eu coloquei ali o exemplo do trovão, quando numa tempestade, né? O barulho do vento, enfim, o barulho do mar, né? Quando você vai no mar. Então, são corpos, são elementos, né? São objetos que estão ali em movimentação, e isso gera perturbações da camada de ar em volta, e a gente entende tudo isso como som. E o som também pode ser produzido, obviamente, de forma artificial, como o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou produzindo, fazendo a minha corda vocal vibrar, mas eu posso utilizar um objeto, um instrumento musical, por exemplo, como o meu teclado. Claro que aqui é um sinal eletrônico, né? Você está vendo uma versão eletrônica desse sinal. Mas um instrumento acústico, né, como o violão aqui, por exemplo, se eu tocar, ele vai gerar essa perturbação da onda, da camada de ar em volta, né, as ondas sonoras, e aí ele vai chegar até o ouvido e as pessoas vão perceber como o som do instrumento. Isso está claro, acho que não tem muitas dúvidas. Aí eu coloquei aqui, né, noções de acústica. O que é acústica, então, né? O que é isso, né? A palavra acústica tem sua origem no idioma grego, olha lá, akoustike, né? Coloquei ali a escrita grega, né? E akoustike significa ouvido, né? Na verdade, a palavra vem do nome da raiz da palavra grega para ouvido, para ouvido. Então, acústico, ou acústica, né? Acústica vem dessa raiz. E a acústica é, portanto, a ciência que estuda o som e suas propriedades. Eu coloquei de uma forma bem simples, obviamente, né? Porque, na verdade, é um ramo da física, né? A física acústica, né? Mas é uma ciência que estuda o som e as suas propriedades, né? Tudo que é relacionado ao som, velocidade, altura, né? A gente chama de frequência, né? A onda sonora, grave, agudo, enfim, as propriedades ali do som, as características. Então a acústica vai estudar tudo isso. Por que um músico deve ter alguma noção disso? Ora, se o som é o material que a gente utiliza, né? É importante que ele entenda principalmente as propriedades, né? Porque elas vão estar inseridas, né, na maneira como a gente toca, o que a gente quer fazer, esse tipo de material que a gente vai utilizar para construção e até para entender melhor o que é a música, né? Porque a música é resultado disso. Então, próximo slide, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as propriedades do som. Então, aqui eu vou mostrar para vocês de forma bem resumida que o som ele tem características que a gente pode separar e identificar. Assim como as pessoas têm características físicas, né? Assim, se a gente fosse descrever aqui o professor Luciano, tem um amigo, né? O meu sensei de karatê, o sensei Raul, que deixou aqui no nosso canal uma brincadeira ali quando ele fez ali o comentário dele. Professor William Bonner. Muita gente acha que eu sou parecido com William Bonner. Eu não acho, não me acho parecido com William Bonner, mas eu sei, se vocês acham que eu sou parecido com William Bonner, por favor, coloquem aí nas mensagens do vídeo, por favor, façamos uma enquete aí se o professor Luciano Costa parece William Bonner ou não, conforme o sensei Raul Reis colocou, né? E já faço um merchan aqui, acompanhe o canal dele lá, o Sapo Cancelado, é bem legal. Então, se eu fosse descrever as características físicas do professor Luciano Costa, como que descreveríamos? Bom, ele tem o cabelo grisalho, ele parece um boliviano. Um outro professor amigo meu tira sarro, o Edu Berton também, me chama de Bolívia, né? Então, colocaria isso. Enfim, ele é baixinho, enfim. Teríamos várias descrições físicas ali para poder falar a respeito do professor Luciano. Assim também o som, você pode perceber características físicas do som. Como? Eu coloquei duas aqui para começar: altura e intensidade. O que é a altura? A altura é a frequência ou a velocidade da onda sonora. Ou seja,
A onda sonora ela pode ter uma velocidade lenta, como a gente colocou aqui na primeira parte, né, ali da gravurinha, e o nosso ouvido, o nosso cérebro, na verdade, ele vai perceber essa onda mais lenta como som grave. Então, quando eu toco uma nota grave no meu piano aqui, ó, se eu pudesse enxergar essa nota musical, ela estaria em forma de onda, como na figurinha, e seria uma onda lenta, né, com movimentação lenta. Os sons mais agudos, ou as frequências, né, a frequência é o nome técnico para a onda sonora. A frequência mais aguda, ela seria representada com uma vibração mais rápida, né? Por exemplo, né, uma nota agudinha, vou aumentar aqui um pouquinho, a gente veria a onda vibrando um pouco mais rápido se eu pudesse enxergar. Então, quando a gente fala dessa propriedade do som, a altura, a gente está se referindo aqui à velocidade da onda sonora, frequência da onda sonora, que é grave ou agudo. Existe uma unidade de medida que mede a velocidade da onda por segundo, quantas vibrações por segundo acontecem ali na onda sonora. Essa unidade de medida é chamada de hertz. Então, quando a gente vê lá, olha, a onda tem 440 Hz, essa nota, significa que a tal nota referida, ela vibra 440 vezes por segundo. É uma forma de medir a vibração da onda sonora. Acima, né, você vai ver depois, mais para frente eu vou falar algumas curiosidades, mas você vai ver que você tem frequências muito altas, frequências mais baixas, velocidade da onda sonora, e isso também gera diferenças na nossa percepção. A segunda propriedade que eu coloquei aqui nesse slide é intensidade, que é o volume ou a espessura da onda. Quanto espessa ou quão mais espessa é essa onda sonora. A gente percebe como volume, forte ou fraco. Então, às vezes a gente fala, vamos aumentar o volume. Na verdade, a gente poderia dizer, coloca mais força no volume, né? Mas não precisa mudar o seu jeito de falar, mas é importante entender. Intensidade, então, é a espessura ou o volume, né? O volume da onda sonora. A unidade de medida para esse tipo de propriedade é chamada de decibéis. Então, por exemplo, essa mesma onda pode ter uma velocidade, né? Mas nessa mesma onda, nessa mesma nota, essa mesma frequência, eu posso colocar ela mais forte. Ficou bem forte, né? Volume, né? Mais volumosa. Ou posso colocar ela mais fraca, ó. Então, combinando essas duas propriedades, eu toquei uma nota numa velocidade X, mas nessa mesma velocidade eu coloquei mais força, mais intensidade ou menos intensidade. Deu para entender isso, né? Então, a gente entendeu aqui duas propriedades do som: altura, grave e agudo, e intensidade, volume. Vamos para a próxima propriedade. Duração. A propriedade duração é a propriedade do som que determina, por exemplo, quanto tempo durou aquele som no espaço mesmo. Qual foi o tempo de duração daquela nota? Então, essa nota pode ser curtinha, ou pode ser longa. O tempo de duração. Combinando as outras duas propriedades, eu posso tocar essa mesma nota, que está um pouquinho mais numa região média, eu vou colocar ela um pouquinho mais aguda aqui, uma outra nota. Ela pode ter um volume forte e ser curta. Pode ter um volume fraco e ser curtinha também. Ela pode ter um volume fraco, uma intensidade fraca e ser longa. Ela pode ser curta e fraquinha, ou forte e longa. Enfim, duração vai ser o tempo mesmo que essa nota vai se propagar, o tempo que essa vibração vai se propagar no espaço. E o timbre, que é a nossa quarta propriedade, que é o que nos permite identificar
quem foi que produziu o som? O autor do som. Ou é a característica, né, que você consegue reconhecer do som. Aqui no caso eu estou tocando um piano, né, o som do meu teclado aqui, um piano. Ele tem algumas características que mais um pouquinho para frente a gente vai explicar o porquê que o timbre se difere, né, de um instrumento para outro, de uma voz para outra, se muitas vezes é o mesmo material, né, de construção do instrumento. Mas o timbre, então, é o que vai nos permitir identificar o autor do som, ou quem foi que produziu esse som. Na gravurinha ali tem a voz, um som do piano e o som de um violino, você consegue reconhecer a diferença entre esses três. Então, essas são as 4 propriedades do som. A altura, que é grave e agudo, intensidade, que é o volume, duração, que é o tempo que a nota dura no espaço, né? E o timbre, que nos permite identificar quem foi que produziu o som. Essas são as 4 propriedades do som. Próximo slide aqui. Algumas curiosidades, então. A onda sonora com padrões vibratórios regulares é chamada de som. A onda sonora com padrões irregulares é chamada de ruído. Então, ali na gravurinha, quando a gente toca uma nota musical, por exemplo, se a gente pudesse enxergar, se a gente tivesse aqui um equipamento que mostrasse, né, a onda sonora dessa nota que eu toquei, nós veríamos uma onda regular, movimentos iguais, né? Então a gente entende isso como um som, uma nota musical, por exemplo, né? Um ruído, ele tem uma movimentação mais irregular, né? O barulho de uma moto passando, de um carro, né? Por exemplo, isso é um ruído, né? Então a gente poderia enxergar isso como uma onda mais irregular, tá bom? Outra curiosidade é que o ouvido humano consegue captar uma faixa de frequência de 20 a 20 mil hertz, ou seja, o que o nosso ouvido consegue captar do som que acontece no mundo todo, na natureza, em nossa volta, é uma capacidade, uma faixa de frequência, né, uma capacidade limitada de vibrações. Então a gente consegue ouvir de 20 vibrações por segundo, ou seja, 20 hertz, a 20 mil vibrações por segundo. Esse é o nosso mundo sonoro. Ali na gravurinha a gente tem ali, ó, o ser humano, né? De laranjinha, de 20 a 20 mil. Por exemplo, elefantes e topeiras escutam uma frequência, uma região mais baixa do que a nossa, abaixo de 20 Hz, que eles chamam de infrassons, então eles escutam sons muito graves, e normalmente a nota grave se propaga muito mais longe, muito mais tempo, né? O cachorro e o gato já têm uma faixa de frequência dentro da nossa e que ultrapassa a nossa faixa, né? Quase que o dobro da nossa faixa ali, de 20 mil a 40 mil. Por isso tem sons, às vezes, que o seu bichinho em casa, o cachorrinho, o gatinho, de repente eles param, eles escutaram alguma coisa que você não está ouvindo, e aí muita gente tem medo de fantasma, né? Fica, ai meu Deus, é um fantasma. Não, normalmente pode ser algum tipo de som, alguma frequência que ele pegou, que você não escutou porque não está dentro ali da sua faixa auditiva, né? E o golfinho, então, e o morcego escutam muito mais do que a gente. Olha só, vão ali da metade da nossa faixa de frequência na gravura até 160 mil hertz, quase. Sons ultrassônicos, né? Assim, sons extremamente agudos, muito difíceis de perceber. Os caras estão ouvindo quase ali onda de rádio, né? Quase isso, né? Porque uma onda de rádio é muito além, né, da nossa frequência, megahertz, né, que fala. Então, por exemplo, o rádio, estamos a 20 megahertz de potência para todo o estado de São Paulo. O que é isso, né? A antena solta vibração, né, em frequências muito altas, e o rádio é o aparelho que pega essa frequência e desacelera e transforma aquilo em sinal numa faixa de frequência que a gente consegue entender. Tudo bem? Então, a gente tem essa curiosidade, o nosso ouvido consegue captar uma faixa de frequência de 20 a 20 mil hertz. Então, meus amigos, o mundo tem muito mais sons do que a gente consegue escutar. Isso é fato, tá bom? Passando, então, aqui em relação à intensidade, né, uma outra curiosidade,
a intensidade considerada confortável para os nossos ouvidos é de 80 decibéis, que é a unidade de medida para a intensidade, para o volume. Acima dessa medida, podemos perceber ou sentir, né, algum desconforto, confusão espacial, tipo você fica meio perdido ali onde você está. E subindo mais o nível do volume, quanto mais decibéis, nós podemos sofrer lesões graves no aparelho auditivo. Então, por exemplo, você vê lá no aeroporto, né, ali está mostrando a gravura do avião, 130, 140 decibéis. Aquelas pessoas que trabalham próximos ali do avião, então, eles têm que usar um fone, né, um protetor do ouvido muito forte para não permitir toda aquela força da onda sonora no tímpano, né, do ouvido e assim por diante. Ali a gente está vendo ó, a parte verde da faixa que vai do 0 até o 80, né, uma voz ciciada, né, que é uma voz sussurrada, voz falada. O recreio de uma escola já está no limite ali, né? A faixa amarela já é o limiar do som lesível, né? Ali é um som que traz desconforto, mas não gera nenhum tipo de lesão. De 90 decibéis para cima, a faixa vermelha já é um som que pode causar lesão se você fica exposto muito tempo, como ali um martelo pneumático, aquela britadeira, né, de construção. E a faixa marrom lá para cima, ó, de 110 para cima, ali é excepcionais, né? Lesão irreversível, né? Pode furar o tímpano, causar problemas bem graves no teu ouvido. Fone de ouvido é muito perigoso, né? Você ter cuidado, é bom ter cuidado, né? Porque você causa também lesão. Às vezes você está num som muito intenso, muito forte, e você não está percebendo. Som automotivo, de carro, né? A gente, infelizmente, como eu falei na aula passada, a gente tem alguns no entorno, né, aqui na nossa rua, a gente tem alguns cidadãos, né, que gostam de ouvir som muito alto e realmente aquilo traz desconforto, gera problemas, distúrbios, irritabilidade, além de distúrbios auditivos, obviamente. Cara, não precisa ouvir a música tão alto, né? Você pode aprender a respeitar a sua vizinhança, né? E e ouvir o som numa altura que seja confortável para você, que não perturbe o teu vizinho, né? Para não gerar nenhum tipo de conflito. Mas aqui é o Brasil, como diz o nosso filósofo Vin Diesel, né? Aqui é o Brasil, infelizmente a gente tem essas dificuldades. Então é isso aqui nessa curiosidade em relação à intensidade, o nível de decibéis é importante. Tem medidores, tá? Nos celulares, você consegue baixar aplicativos que você pode medir os decibéis, né, para você ter uma noção, né, da intensidade do som naquele momento. Outra curiosidade aqui interessante é a questão da série harmônica, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho do timbre, especificamente, né? O timbre é uma propriedade, como a gente viu, mas por que, por exemplo, que o timbre da minha voz é diferente do timbre da voz, talvez, do Roberto Carlos, né? Vamos dizer assim, do cantor e tal, né? Bom, o material é o mesmo, né? A gente tem cordas vocais, laringe, a faringe, todo o aparelho vocal aqui funcionando. O material é cartilagem, músculo e osso, naturalmente, mas o timbre é diferente por uma série de fatores, né, e tal, mas que resultam nesse elemento, né, que a gente chama de harmônicos. É interessante comentar, e aqui eu acho que a cabeça de muita gente pode estourar, mas se tiver dúvida, já sabe, pode mandar aqui no grupo mesmo, né, nos comentários, as perguntas eu respondo. A gente pode fazer isso. Quando a gente está ouvindo uma nota musical, por exemplo, uma única nota musical, na verdade eu estou ouvindo uma combinação de frequências, uma combinação de sons. A gente pode fazer uma analogia com as cores. Quando você enxerga uma cor, por exemplo, um vermelho, eu não sou muito bom com cores, tá, pessoal? Mas quando você enxerga ali um vermelho e tal, na verdade você está vendo uma combinação de várias outras frequências, ou digamos, frequências luminosas, né, de cores, ou várias outras cores misturadas ali para compor aquele tipo de vermelho. Então é um conjunto, é um combo, uma combinação de cores para formar aquela cor principal que você percebe. Assim também é o som. Então não existe som puro na natureza.
toda frequência, todo som que você escuta é de alguma forma misturado, é de alguma forma composto por outras frequências ou subfrequências. O nome que a gente dá para essas subfrequências é harmônicos. Então, cada nota que ouvimos, ela já tem uma sequência de harmônicos, né? Ela já tem uma combinação. O que diferencia um timbre para o outro é como esses harmônicos vão se apresentar. Dependendo da caixa acústica desse instrumento, do material que ele é construído, esses harmônicos vão se apresentar de formas diferentes. Talvez um grupo de harmônicos vai aparecer mais num determinado instrumento do que no outro, e isso torna a composição, a sonoridade daquele instrumento familiar e você consegue reconhecer. É assim que funciona. Então aqui no gráfico eu tenho ali alguns exemplos, né? O oboé, mostrando ali pelo menos os 5 primeiros harmônicos no gráfico, né? Como que funciona. Em relação ao clarinete, olha, em relação ao piano e assim por diante, né? Como é o violão, né? Como é diferente. E aqui na segunda gravura a gente tem uma coisa chamada série harmônica. A série harmônica é a decodificação dos 16 primeiros harmônicos que a gente consegue perceber numa nota musical. Auditivamente é muito difícil você perceber tudo isso, mas isso é interessante, né? Porque você consegue ter aparelhos que decodificam, né? Que mostram isso. Então aqui na partitura a gente tem pelo menos os 16 harmônicos possíveis quando a gente toca uma nota, né? Então quando eu toco uma nota, por exemplo, o Dó ali, que é a frequência número 1, automaticamente eu já estou escutando a segunda nota, o segundo harmônico já inserido aqui, que é o próprio Dó, um pouco mais acima, a gente chama de oitava, depois eu vou explicar. Logo na sequência, a gente ouve ali o que seria a quinta desse Dó, que é o Sol, né, o terceiro harmônico. O quarto seria o outro Dó de novo. Depois um Mi, um Sol. E vai acabar os meus dedos aqui, porque eu não tenho mais dedo para tocar o Si bemol ali. O outro Dó. E assim por diante. Então tem uma sequência. Sempre que eu toco uma nota vai acontecer essas sequências de notas, né, inseridas dentro dessa única nota que eu estou tocando. É muito difícil você ouvir isso de cara, não precisa se preocupar com isso, mas é importante você entender que isso faz parte da natureza do som. É assim que funciona. Quando a gente escuta uma nota, a gente já está escutando naquela única nota um combo de notas nessa sequência que a gente chama de série harmônica. A descoberta disso possibilitou construir instrumentos com afinação mais precisa, instrumentos eletrônicos e assim por diante. Hoje a ciência acústica, ela praticamente entende tudo a respeito do som, tudo que é possível a respeito do som. E os harmônicos são, então, o elemento que tornam possíveis, né, torna possível a diferenciação do que a gente chama de timbre. Por isso, o timbre particular é diferente de cada instrumento, de cada um e de cada pessoa, né, inclusive. Passando, então, aqui, a gente chegando aqui na nossa conclusão, eu coloquei aqui para vocês, então, uma bibliografia pequena para vocês pesquisarem, né? Aqui tem o livro, né, de teoria musical famoso do Borromil, vocês vão ver em vários outros slides, porque ele é a referência aqui, a base principal, né, teórica. Tem alguns sites que você pode acompanhar com algumas gravuras que eu coloquei, mas de estudos, né, a respeito disso, como esse site do cochlea.org, eu não sei se é assim que fala, mas tem um estudo lá do campo auditivo humano, falando da faixa de frequência, e do Carlos Alexandre, falando da análise dos sons musicais, que é um trabalho que ele fez ali para o INPE, né, para o Instituto de Pesquisas Espaciais. Então, como eu falei, a acústica é um ramo dentro da física, né, da física acústica, então o pessoal ali do INPE, galera do INPE, fala bastante disso. Pessoal, então é isso, eu agradeço muito aqui mais um vídeo. Obrigado, ficou um pouquinho longo, mas espero que possa ajudar vocês todos aí a entenderem um pouquinho mais da música. E agora vocês vão ouvir aqui, como eu falei, o nosso carro aqui, né, passando. E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.